Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, falar do US Open. A gente teve um segundo dia com algumas eliminações precoces para nomes que imaginávamos mais longe. A partida mais longa da história do torneio entre Daniel Evans e Karen Khachanov. Eu só não coloquei o Khachanov no prêmio de palhaço do dia, porque ele ainda levou para o quinto set, tudo isso, mas ele estava com 4-0 e acho que 15-40 no último set ali. Ele tinha tudo para conseguir aquela vitória e tava tudo ali perfeito para ele vencer. Ele perdeu 6 games seguidos, mas a questão é que por ter sido a partida mais longa, pelo cansaço eu passei o paninho. Agora, falando do resto, a gente tem aqui muitos jogos para analisar e já peço de imediato, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? Tivemos o Jordan Thompson ganhando do Lestienne por 3-0 com enorme facilidade, 6-1, 6-3, 6-2. Olha no Jordan Thompson, porque ele não é o tenista mais potente, mas com as quadras rápidas ele consegue usar muito do direcionamento de bolas bom que ele tem, e a quadra rápida é o que ele gosta mais, né? Não é à toa que joga bem na grama e também joga muito bem nesse tipo de velocidade de quadradura. Então o Jordan Thompson é um nome que pode ficar de olho. A gente teve o Jakub Mensik vencendo o Félix Auger-Aliassime, fiz vídeo sobre esse jogo aqui no canal, uma atuação medonha do Félix Auger-Aliassime, aliado também a uma grande atuação do Jakub Mensik, que vence por 3-0, 6-2, 6-4, 6-2. O Aliassime teve 10 duplas faltas e apenas 7 aces, né? Sacando desse jeito e com a passividade e os erros que ele estava no fundo de quadra, fica difícil ganhar de qualquer um, né? Então é difícil aí porque muita gente gosta do Aliassime. Em 2022 era um tenista que estava brigando para entrar no top 5, estava num nível de tênis magnífico e ele caiu demais de produção. A gente teve Mariano Navone ganhando sua primeira partida de quadradura nível ATP. Em cima do Daniel Altmaier, né? Parecia que não ia acontecer no primeiro set 6-1 para o Altmaier, mas depois 6-2, 6-4, 6-1. É aí que a gente fala também da quadra rápida, né? O Navone não é um cara potente, né? Mas talvez nesse contexto de uma quadra mais rápida ele consiga se aproveitar disso, né? Mas é um pouco impressionante que todas as vitórias do Navone até agora, nesse ponto do ano, eram em quadras de saibro, e essa é a primeira vitória na carreira dele em nível ATP para um torneio de quadra dura, né? Então chama bastante atenção, mas a Argentina avança a segunda rodada, né? O Showcase, né, acabou vencendo o Taro Daniel de virada, né? Poderia entrar no palhaço do dia o Taro Daniel? Talvez, né? Porque estava 2-0, duplo 6-4, mas depois ali o australiano 6-4, 7-6, 6-4, bela vitória. 5 sets de virada sempre é memorável, né? Então boa vitória para o tenista australiano contra o japonês. O Hubert Hurkacz estreou muito bem, vencendo o Skatov por 3-0, 6-3, 7-6, 7-6, e ensinou para o Aliassime como se saca, né? 27 aces e apenas 4 duplas faltas. É o nível de saque que a gente está acostumado a ver do Hurkacz, né? O Hurkacz também tem mais além do saque, né? Ele devolve relativamente bem, ele tem um backhand muito bom, então assim, não é um tenista fraco no fundo de quadra de maneira alguma, né? Mas o saque dele resolve muitos problemas. E a gente também teve uma surpresa, né? Que foi o Davi Goffin vencendo o Alejandro Tabilo por 3-0. Uma partidaça com P maiúsculo, partidaça do Davi Goffin, 7-6, 6-1, 7-5, Tabilo que era uma expectativa de bem no torneio, mas o Goffin, né, ele sempre tem umas 3 partidas no ano em que ele joga, ele lembra que já foi top 10 e joga em nível de top 10, né? Ele já ganhou do Alcaraz, ele já tem umas vitórias muito bacanas, mas assim, quando joga o melhor tênis é lindo de ver, né? Ele tem um direcionamento de golpes fantástico, mudanças de direção muito bem feitas. Eu acho muito legal a maneira que o Goffin se movimenta e bate na bola, né? E é legal ver essa vitória dele. O Tanasis Kokkinakis venceu o Stefanos Tsitsipas por 3-1, 7-6, 4-6, 6-3, 7-5. O Tsitsipas mais uma vez eliminado precocemente no US Open. Em 7 edições ele só conseguiu 6 vitórias e 7 derrotas, ou seja, tem um recorde negativo dentro do US Open, o que pra mim é muito vergonhoso. Mas vamos ser sinceros aí também, não é como se a gente tivesse com altas expectativas que o Tsitsipas fosse fazer um baita torneio, né? A gente teve o Thomas Maciak vencendo o Fábio Fognini por 3-0, 7-5, 6-1, 6-3. Fognini que teve alguns momentos interessantes de tênis esse ano, mas a gente tem que lembrar que já está próximo da aposentadoria, próximo dos 40 anos de idade, e aí fica difícil sustentar um nível de intensidade física, ainda mais um Grand Slam. O Otto Virtanen, tenista finlandês, ganhou do Quentin Halys por 3-1, 6-3, 6-3, 6-7, 6-2. Boa vitória para o finlandês.
o Halys, que não vive boa temporada, caiu muito no ranking, teve que ir pelo qualificatório, os dois vieram do qualificatório e o finlandês acabou levando a melhor. E aí a gente teve o jogo, né, entre Daniel Evans e Karen Khachanov, 5 horas e 34 minutos de duração, a partida mais longa da história do US Open, todos os sets tendo mais de 1 hora de duração. 7-6 com 8-6 no tie-break para o Khachanov no primeiro set. No segundo set, 7-6 com 7-2 no tie-break para o Evans. No terceiro set, 7-6 com 7-4 para o Evans no tie-break. E assim, no quarto set, 6-4 para o Khachanov e no quinto, 6-4 para o Evans. Lembrando que ele conseguiu sair de um 0-4, né? Quando estava sacando, né, no 0-4, ele teve que salvar 4 breakpoints e ele conseguiu vencer o Karen Khachanov. E assim, todos os saques que ele foi confirmando depois disso, ele também teve que salvar breakpoint, então foi fácil, né? Mas essa derrota do Khachanov, obviamente, machuca muito, né? Até porque não vive uma grande fase e esse é o tipo de momento assim, que ele tinha que aproveitar, até porque assim, o Khachanov caiu muito no ranking e ele não defendia pontos nesse torneio especificamente, né? No passado ele também caiu na primeira rodada, mas porque voltou de um período longo afastado por lesão, né? Mas assim, o tempo do Khachanov para competir, para brigar lá em cima, não tá lá dos mais compridos, né? Então, vamos ver. Foi uma derrota bem ruim, até porque o Daniel Evans, por mais que a gente admire ali a coragem e a vitória fantástica que ele teve, ele tá longe do auge, né? Ele tá longe do melhor momento da carreira. O Mikkelsen ganhou do Spizirri por 3-0, 6-1, 7-5, 6-3, vitória bem tranquila para o jovem tenista americano. Spizirri é o tenista que derrotou o João Fonseca no qualificatório. O Jack Draper venceu o Zizeng Zhang, que acabou abandonando a partida por lesão, estava 6-3, 6-0, 4-0, estava muito rápido o jogo, tinha apenas 1h07 quando chegaram ali para o momento do abandono, então jogo rápido e que acaba tendo a vitória do britânico. E a gente também teve o Adrian Manarino vencendo o Borna Coric. Olha, o Manarino estava de 10 derrotas seguidas, 10 derrotas seguidas, o Borna Coric em uma quadradura perdeu para ele em 3-0. Tudo bem que a quadradura rápida ajuda o Manarino, né? Mas assim, o Coric eu já desisti dele, né? Ele ainda vai fazer um grande torneio de vez em quando, ele ainda vai ter aquela campanha tipo o Cincinnati que ele teve 2 anos atrás, né? Mas, cara, é difícil, né? Tipo, o jogador ainda tem 27 anos de idade, mas é impressionante a regularidade, como não é confiável, né? Tem momentos que joga um tênis maravilhoso, mas tem momentos que, assim, ele frustra quem torce por ele, né? Então, derrota muito ruim. Eu coloquei ele lá no palhaço do dia, porque assim, o Manarino tinha que arrancar pelo menos um set, né? Por sets diretos pro Manarino, do jeito que o Manarino vem jogando, não dá, né? O Roman Safilin venceu o tenista americano, acho que Matthew Forbes, por 3-0, né? Só confirmar aqui, Matthew Forbes, né? A gente teve 6-4, 7-6, 6-2 pro Safilin. Safilin perigoso nessa quadradura rápida, né? Um tenista para ficar de olho. O Nuno Borges venceu o Frederico Coria com tranquilidade, 6-2, 6-4, 6-1. Tenista português se aproximando do top 30, grande temporada pro Borges. O Matteo Arnaldi ganhou do Svajda por 3-0 com enorme tranquilidade, 6-3, 6-2, 6-1. Arnaldi é outro que está precisando de uns bons torneios, estava jogando super bem e acabou dando uma baixada. O Yannick Sinner teve um primeiro set muito ruim contra o Mackenzie McDonald, mas depois conduziu uma boa virada, 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, boa vitória para o número 1 do mundo, que obviamente ali teve aquela curiosidade de como seria recebido após a questão do doping, né? E a recepção na quadra não foi legal, ele ainda deu indireta na entrevista pós-jogo, né? O Facundo Dias Acosta venceu com enorme tranquilidade o Hugo Gaston, 6-1, 6-4, 6-2, atuação muito ruim do Gaston, e é legal pensar que são tenistas de ranking quase similar, 64 para o Dias Acosta e 63 para o Gaston. O Gaston ainda está uma posição à frente e levou esse couro. O Alex de Minaur voltando, jogando muito bem contra o Marcos Giron, teve as oscilações, mas legal ver o de Minaur competitivo, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4, boa vitória para o Alex de Minaur. Vamos ver o quão longe ele consegue chegar no torneio. Essa é uma quadra que, ao meu ver, ele tinha tudo para ser um dos mais competitivos, quadra rápida, ele se movimenta muito bem, a solidez dele seria fantástica nessas condições, né? E né? Vamos ver se ele recupera o ritmo rapidamente. Arthur Fils venceu o Tien, jovem tenista americano talentoso, por 3-1, 6-4, 3-6, 6-1, 6-2. Fils ainda oscila como um jovem tenista, ainda não está totalmente pronto para as competições, mas quando joga o melhor tênis é um cara bem perigoso e chato de se enfrentar. Bela vitória para o francês. Daniil Medvedev ganhou de Dusan Lajovic, um jogo de 2 horas e 33, 6-3,
3-6, 6-3, 6-1, uma ótima atuação para o Medvedev, ainda teve muitas duplas faltas, 11, balanceou com 14 aces, né? Mas curioso pensar que ele ganhou 87% dos pontos com o primeiro saque, né? No número longe de ser ruim. Então, foi um nível bem alto do Daniil Medvedev e eu gostei bastante da postura dele no fundo de quadra, bem melhor do que a gente viu em Montreal e Cincinnati. Botic van de Zandschulp ganhou do Denis Shapovalov por 3-0, né? Não tem como ganhar por 2-0 no Grand Slam. 6-4, 7-5, 6-4, boa vitória para o tenista holandês. O Shapovalov também, a gente sabe que não dá para esperar muita coisa dele, assim, talento tem de sobra, mas a consciência tática, isso é muito em falta nele, né? E é um cara que joga de maneira muito instintiva e dificilmente isso dá certo no tênis, ainda mais um tênis muito competitivo que a gente vive hoje, né? Max Purcell ganhou do Alexander Vukic. Purcell também é um tenista perigoso, né? Saque e voleia muito bem, numa quadra rápida isso é perigoso demais. 7-5, 6-4, 6-3, boa vitória aí na batalha entre os australianos. O Sebastian Korda venceu o Floretan Muté no jogo que começou duro e depois virou um passeio, 7-6, 6-1, 6-0, né? Korda também, outro tenista para ficar de olho, né? A gente também teve Marojan e Medvedovic que surpreendeu lá, acho que foi, não sei se foi em Roma, né, que ele fez um trabalho absurdo pro Daniil Medvedev, mas é aquele negócio, né? Ainda tem muito que aprender. 2-6, 6-1, 3-6, 6-1, 6-4 para o Fabian Marojan. O tenista húngaro vai enfrentar Daniil Medvedev. Muito curioso para ver como vai ser esse jogo. O Koboli venceu o Duckworth por 3-7-1. Boa vitória para o Franco Koboli. 6-1, 4-6, 6-4, 6-4. É um jogo que era perigoso. Os australianos gostam dessas quadras rápidas. Então, boa vitória para o Franco Koboli. O Diallo ganhou do Munar por 3-7-1. Boa vitória para o jovem tenista canadense. 6-4, 3-6. 6-3, 7-5. A gente também teve o Zizou Bergs ganhando do Pavel Kotov, um jogo duríssimo de 4 horas e 22, 5 sets, 6-2, 4-6, 6-2, 3-6, 7-6. Então um jogo duríssimo, mas o tenista belga supera o tenista russo. A gente teve o Christopher O'Connell vencendo o Nicolas Jarre, que chega a 7ª derrota consecutiva. O cara sai de uma final do Masters 1000 de Roma para 7 derrotas seguidas, 3 delas em primeiras rodadas de Grand Slam. É difícil, hein? O nível do Jarre caiu uma barbaridade. É assim, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3, boa vitória do O'Connell. E o Jarre, assim, não tá conseguindo sacar tão bem quanto antes, né? Tipo, teve até 13 aces mais 7 duplas faltas, 77% dos pontos com o primeiro saque não é ruim, mas assim, no segundo saque do O'Connell ele devia ter feito mais a diferença. O O'Connell no segundo saque, 74% dos pontos, é demais, né? A gente também teve o Mattia Bellucci vencendo o Stanislas Wawrinka, 3-0, 6-4, 7-6, 6-3. Assim, Wawrinka ainda joga, legal que ele ainda tá competindo, mas tá muito nítido que a aposentadoria tá chegando mais próxima, né? Ano passado ele tava num nível mais alto, mas é normal para um cara que já está com seus 38, quase 39, se não me falha a memória, o nível de tênis fica difícil de manter nessa condição de idade, né? O Alcaraz venceu o Litu, tenista australiano que veio do qualificatório em 3-7-1, 2 horas e 41 para o Alcaraz, 6-2, 4-6, 6-3, 6-1, segundo set do Alcaraz teve uma queda de desempenho muito brusca e o jogo estava bem parelho no terceiro set, então assim, foi perigoso um pouco para o Alcaraz a partida, embora dificilmente o Litu iria conseguir, tipo, se vencesse o terceiro set, sustentar o nível, até porque no quarto set já ficou nítido que ele não tinha pernas para acompanhar a intensidade do Alcaraz. Então, a gente teve também para encerrar o dia o Tommy Paul eliminando o campeão de Winston-Salem, o Lorenzo Sonego, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2. Tommy Paul também é um tenista que joga muito bem nesse tipo de condição de quadra rápida. Eu acredito que ele é um cara para jogar um baita tênis nesse torneio. Vamos ver, tudo é expectativa, a gente não pode cravar absolutamente nada. E os jogos de hoje são: a gente vai ter Francisco Cerúndula contra Thomas Martin Etcheverry, Rinky Dicata contra Grigor Dimitrov, o Kruger vai enfrentar o Jirele Heshka, o Sebastian Baez vai enfrentar o Talon Grigspur, o Alexander Zverev vai enfrentar o Alexander Miller, o Arthur Kazuks vai enfrentar o Brandon Nakashima, Andrei Rublev vai enfrentar Arthur Hinderknecht, Alexander Shevchenko, né? Andrei Shevchenko, jogador de futebol, né? Alexander Shevchenko enfrenta o Francis Tiafoe, Roberto Cabalhas Baena enfrenta o Chang, o Ben Shelton enfrenta Roberto Bautista Agut, o Humbert enfrenta o Comensanha da Argentina, o Kecmanovic vai enfrentar o Lorenzo Sonego, Pedro Martínez enfrenta Alexei Popyrin, Casper Ruud enfrenta Gael Monfils, Matteo Berrettini enfrenta Taylor Fritz. Esse sim, jogo de segunda rodada explosivo. Assim, pode ser uma porcaria também, né? A expectativa é alta, né? Vamos ver.
E para encerrar o dia, o confronto que ano passado deu o que falar, Laslo Djere e Novak Djokovic. Então, a ver o que acontece nesse jogo também, que encerra a sessão de quarta-feira do US Open. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.